Olá pessoal, bem-vindos ao BAT 101, Introdução ao Hebraico Bíblico. Essa é a quinta aula da unidade 21, na qual nós vamos fazer uma pequena análise verbal de 10 formas diferentes de verbos primeiro gutural e outros tipos de verbos fracos e fortes. Vamos começar com o verbo nerpar. Nerpar, vocês notarão, vem da raiz re-pe-kaf. Então, a raiz re-pe-kaf significa virar ou tornar. E a pergunta, então, é qual que é o tronco dessa raiz? Será que o tronco é o tronco nifal, porque ele tem esse prefixo nun aqui? Ou será que é outro tronco e que esse prefixo não é um prefixo do tronco nifal, mas da conjugação imperfeita da primeira pessoa comum do plural? Bom, como que nós vamos distinguir, então? Primeiro, pela classe de vogal que nós temos aqui embaixo e também nas demais vogais aqui em cada uma das sílabas. A primeira vogal é uma vogal classe I. Já que a vogal é uma vogal classe I, esse verbo pode ser um verbo ou kal imperfeito, ou nifal perfeito, ou piel perfeito, ou rifil perfeito. Bom, esse verbo não será rifil, por quê? Porque nós temos uma vogal tema patar e não uma vogal tema hirekiod. O verbo também não será um piel, mesmo que nós temos esse dagesh aqui. O dagesh, na verdade, é um dagesh leni, porque essa sílaba está sendo fechada aqui com o shevá no re. Então, nós temos o dagesh leni e não um dagesh forte aqui. Também, se esse verbo fosse um verbo piel, esse nun não estaria aqui, porque o verbo piel imperfeito tem a vogal shevá, depois uma vogal classe A, depois uma vogal classe I. E nós não temos isso aqui, nós temos um padrão bem diferente com esse verbo. Então, as únicas opções que nos restam são ou um kal imperfeito primeira pessoa comum do plural, ou um nifal. Bom, vamos já dizer que o tronco aqui é nifal. Depois nós vamos voltar e ver se esse tronco se essa palavra pode ser kal ou não. Se for um verbo nifal, qual será a sua conjugação? Será a conjugação perfeita. Por quê? Porque a conjugação imperfeita seria yikatel, né? Então yikatel tem uma vogal classe I, depois uma vogal classe A, depois uma outra vogal classe I. Nós não temos isso aqui, então a conjugação será a conjugação perfeita. E também porque na conjugação imperfeita, o nun, que é o nun do nifal, será assimilado como um dagesh aqui. E nós não temos isso, o nun está presente. Então, o tronco é o tronco nifal, a conjugação perfeita, terceira pessoa masculina do singular, porque não há nenhum sufixo aqui, a raiz re, pe, kaf. Outra coisa, vocês notarão que normalmente um verbo nifal leva um hirek aqui. Porém, aqui nós temos a vogal segol. O que aconteceu? O que aconteceu é que normalmente também com verbos primeiro gutural, a vogal que nós teremos aqui será ou um hatef patar ou um hatef segol. E no caso nós teríamos um hatef segol com o re, porém, como o re e o het são um pouco diferentes das demais vogais, as demais guturais, eles poderão levar, então, esse shevá. Porém, mesmo levando o shevá, o prefixo anterior continua sendo alterado pela existência, ou a suposta existência, daquele hatef segol, que deveria estar aqui na posição do shevá. Tá bom? Então, nesse caso, nós temos um nifal perfeito 3ms. Agora, eu disse antes que também existe a possibilidade desse verbo ser um verbo kal imperfeito primeira pessoa comum do plural. Agora, se fosse um verbo assim, nós teríamos que determinar se esse verbo é um tipo 1 ou um tipo 2. Como nós já aprendemos, o tipo 1 vai levar o hatef segol e a vogal patar aqui, não é? Então, nesse caso, nós teríamos aqui, né, aquele hatef segol, como o re não é como as demais guturais, o re levará aquele shevá. Mas de qualquer jeito, aquela vogal tema do verbo primeiro gutural tipo 1 será um patar. Então é bem possível que esse verbo seja
um verbo tipo 1 e não tipo 2. Porém, na verdade, o verbo hafar é um verbo primeiro gutural tipo 2. Por isso eu sei que o tronco não será o tronco kal. Então por isso que eu não coloquei o kal aqui e coloquei apenas o nifal, tá bom? De qualquer maneira, essa forma verbal aqui não vai aparecer muitas vezes no hebraico bíblico, e em todas as formas que você vê no hebraico bíblico, você poderá distinguir se o tronco é o tronco nifal ou se o tronco é o tronco kal pelo contexto, tá bom? Vamos continuar então. A próxima palavra é a palavra vanishtachave. Vanishtachave, vocês notarão, tem aquele prefixo interessante, né? Nishta. Então nós sabemos que o tronco é o tronco rishtafel. Nós sabemos também que a raiz será chavá. Porém, qual que é a conjugação? Bom, tendo aqui esse nun, nós sabemos que a conjugação será imperfeito conjuntivo da primeira pessoa comum do plural. Raiz sendo chavá ou chet, vav, he. O próximo verbo é o verbo naharog. Naharog, como vocês podem ver aqui, é bem normal, por assim dizer, para um verbo primeiro gutural. Em primeiro lugar, nós notamos aqui que ele tem o hatef patar. Esse hatef patar também mudou o que nós esperaríamos ver aqui, que seria um hirek, a um patar. Então, o tronco será kal, a conjugação será imperfeita, primeira pessoa, comum do plural, do verbo he, resh, gimel. E notem que eu sei que esse tronco é o tronco kal por causa da vogal temática aqui, o holem, tá bom? Agora deixa eu voltar um pouco, pessoal, porque eu acabei de lembrar que eu não fiz as traduções dessas formas verbais para vocês. Então, quando nós temos o verbo nifal aqui, nerpar, como ele é um nifal perfeito, terceira pessoa masculina do singular, a tradução desse verbo seria: ele se tornou, em termos reflexivos, ou ele foi tornado, ou ele foi virado, em termos passivos, tá bom? Na voz passiva. Agora, vanishtachave será traduzido e nos prostraremos. Por que eu estou traduzindo isso no futuro? Porque esse imperfeito é um imperfeito conjuntivo e não consecutivo. Depois nós temos o imperfeito aqui, naharog, primeira pessoa comum do plural, seria mataremos. O próximo verbo é o verbo tovedun. Tovedun, vocês notarão, tem um nun paragógico aqui. Esse nun não significa nada, ele apenas está aí para propósitos de pronúncia. Às vezes ele aparece, outras vezes não. Vocês notarão também que existe, na verdade, a ausência de qualquer vogal aqui no aleph. Essa vogal é a vogal do prefixo da conjugação. Por que isso acontece? Porque esse é um verbo p-aleph, tipo 2, no tronco kal, imperfeito, segunda pessoa masculina do plural, do verbo aleph, bet, dalet. A tradução desse verbo será perecereis. O próximo verbo é o verbo holidô. Holidô, eu sei que é um verbo rifil por duas coisas. Em primeiro lugar, nós temos aqui o prefixo re e também nós temos o hirak yod. Agora nós temos também um sufixo pronominal holem vav aqui no final. Porém, o tronco será o tronco rifil, a conjugação perfeita, e pode também ser o infinitivo construto. Por que será um infinitivo construto? Porque normalmente a forma do infinitivo construto é haktil, né? Haktil. Então, por causa daquela vogal que nós temos aqui no prefixo, nós podemos distinguir se o verbo é um verbo perfeito ou se é um verbo do infinitivo construto, né? Porém, com verbos que são peyod, e esse verbo é um verbo peyod por causa dessa aparência do rolem vav aqui, em verbos peyod, então, esse rolem vav tomará o lugar da vogal que nós normalmente teríamos aqui no prefixo. Por causa disso, o verbo peyod terá tanto um perfeito 3ms quanto o infinitivo construto, que parecem idênticos. A raiz é yod, lamed, dalet. Então, a tradução desse verbo aqui seria: ele o gerou, se fosse no perfeito, e se fosse no infinitivo construto, seria algo como gerar ele ou gerar-lhe.
tá bom? O próximo verbo é o verbo va a ser. Esse verbo, como ele é um verbo lamed he, eu vou notar aqui que a terminação do verbo é tserehe. A terminação tserehe é apenas para imperativos. Então agora, qual que é o tronco desse verbo? Será um tronco hifil ou será um tronco kal? Bom, na verdade, o tronco aqui é o tronco kal, porque nós temos esse hatef patar, e o hatef patar vai mudar então o que normalmente aqui seria um sheva a um patar. Então, nesse caso, o tronco é o tronco kal, a conjugação imperativo, masculino singular, da raiz ayin, sin, he. O próximo verbo é o verbo teazev. Teazev, vocês notarão, tem um tsere aqui no começo. Tsere não é uma vogal que nós estamos acostumados a ver no prefixo da conjugação imperfeita, não é? Por que existe um tsere aqui? Bom, porque houve uma extensão compensatória. Nós sabemos que esse verbo é um verbo nifal, por causa do kametz e por causa do tsere aqui. Então, esse é o tronco nifal. A conjugação será imperfeita por causa do prefixo tav. Porém, esse verbo normalmente levaria aquele dagesh aqui no lugar, aqui nesse lugar, porque esse dagesh representa a assimilação do nun inicial, que é o nun do tronco nifal, né? Porém, já que as guturais não aceitam dagesh, haverá uma extensão compensatória do que era antes aqui um hirek, e esse hirek se tornará em um tsere. Assim nós temos um nifal perfeito, que pode ser tanto terceira quanto segunda pessoa, feminino ou masculino do singular, da raiz ayin, zayin, bet. A tradução desse verbo, então, se for da terceira pessoa feminina, será ela foi abandonada, e se for da segunda pessoa masculina, será tu foste abandonado. O próximo verbo é o verbo ta'aminu. Ta'aminu tem esse hirak-yod aqui. O hirak-yod, então, nos dirá que esse verbo provavelmente será um verbo hifil. Ele pode também ser um verbo lamed he, com um sufixo pronominal nu. Como que eu vou distinguir se esse verbo é um verbo hifil ou kal com a terminação, com esse sufixo pronominal nu? Bom, pela vogal que nós temos aqui. Vocês se lembrarão que no kal existe apenas dois tipos de verbos p-alef. O primeiro tipo de verbo p-alef levará um hatef segol. O segundo tipo de verbo alef levará um holem. Nós não temos nenhuma dessas vogais aqui, então o tronco só pode ser o tronco hifil. A raiz só pode ser a raiz alef mem nun. Então assim a conjugação será a segunda pessoa masculina do plural do verbo imperfeito da raiz alef mem nun. A tradução desse verbo será crereis. O próximo verbo é o verbo vaye'ehaveha. Vaye'ehaveha. Aqui nós temos um hatef segol e um segol. Então nós já sabemos que esse verbo será do tronco kal. Esse kametz aqui mudou. Por que nós temos um kametz aqui e não um holem? Bom, porque nesse caso nós temos aquele sufixo pronominal aqui, o sufixo da terceira pessoa feminina do singular. Então, nesse caso, a conjugação será imperfeita consecutiva, terceira pessoa masculina do singular. O verbo será alef, he, bet. E a tradução será e ele a amou. O último verbo que nós vamos olhar aqui é o verbo vaya'an. Vocês notarão pela minha pronúncia do verbo vaya'an que o acento foi deslocado aqui para o prefixo da conjugação. Como esse acento foi deslocado, isso nos diz uma coisa. Diz que houve uma apócope do verbo. O verbo, na verdade, é ayin, nun, he, significa responder, né? E por causa dessa apócope, o nun aqui é pronunciado como se ele tivesse um sheva. Já que ele é pronunciado como se tivesse um sheva, o que nós normalmente teríamos aqui, que seria um hatef patar, vira patar completo. Esse outro patar aqui está aqui por causa do suposto hatef patar que nós tínhamos aqui na primeira gutural. E finalmente o primeiro patar que nós temos aqui é um patar por causa
do verbo ser da conjugação imperfeita consecutiva. Assim, o verbo é um verbo kal, imperfeito consecutivo da terceira pessoa masculina do singular. A raiz é ayin nun he. Bom, pessoal, é isso aí. Espero que não ficou muito complicado. E se vocês tiverem alguma pergunta, façam essa pergunta nos fóruns do BAT e vamos continuar. Até a próxima. Shalom.